E aí, moçada, começando mais um programa Vamos Celebrar Podcast nessa nova temporada, né? Eu sei que vocês viram aberto e falaram calcinha preta, mas não era não. E eu estou aqui com esses lindos aqui, Ingrid Souza. Estava com saudades, né? Espero que vocês não tenham esquecido do meu rosto. Falando isso, eu tô de férias, viu? Eu tô de férias no trabalho, aleluia. Tá na cara. Tá na cara. Vocês estão aqui também com essa querida Sueli Merim. Prazer estar de volta nesse programa, como sempre, muito animado. Você vai para as provas. Estou aqui também com o Arnoviano. Também estou feliz em participar mais uma vez do programa, né? Deveria ser semanal, porque tá demorando muito a gente estar aí conversando com o pessoal, trocando ideia. Eu tô feliz, hoje é dia 5 de julho, é o dia do capoeirista. Então é o dia, né, pra quem pratica esporte aí, é um a mais. E durante esse mês de julho temos outras datas comemorativas importantes. Dia 15 é o Dia Internacional do Homem, então a gente também celebra a data, né? Já que a mulher tem o dia 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher, nós também temos dia 15, o Dia do Homem. E no dia 20 é uma data também muito importante para mim, que é o Dia da Amizade. É o Dia Não à Violência. Então a ONU marcou essa data de dia 20 de julho para essa comemoração. E aí também comemora aqui sempre, quer aumenta essa amizade entre nós, né? Isso aí, sem fight. E aqui chegando aqui para completar a mesa aqui, fazendo parte do programa, senhor psicólogo Mike Leal. Seja bem-vindo. Obrigado, satisfação de estar aqui novamente. Novamente também. Sueli, daqui a pouco já estão aqui no programa, definitivamente. Ele aqui veio para fazer fazer uma participação, já está aqui com a gente, pode. Mas vamos embora. Para começar essa nova temporada, nós temos uma grande surpresa, né? Nós vamos começar a voltar, na verdade, o quadro No Extremo, certo? E nosso diretor, ele vai, né, colocar para cada um a prova que nós vamos ter que cumprir. Então, no próximo programa, nós já temos esse compromisso com você de mostrar o nosso extremo. Fique aí. E aí, meu diretor, eu quero saber para Mike Leal. Qual seria o extremo de Mike Leal? Não é a tela, viu? Estátua viva. Você vai ficar como estátua viva ou no centro de Aracaju. Difícil, viu? Não vai ficar paradinho lá não. Você vai ter que fazer a sua caixinha de dinheiro. Vai saber para dividir com a gente aqui no programa. Você não recebe nada, você vai ter que dividir com a gente. Muito bom. E você vai ter que estar pintado de alguma coisa, todo de prata, de sunga, sei lá, fazendo que é um anjo, alguma coisa. Como o pessoal vai ficar em cima de um negócio lá. Tá bom. Topa tudo. Então vamos. Dinheiro. Então agora para a linda dinheiro. Ingrid Souza. Ai, meu Deus. Não, Jorge. Jorge, puta. Para. Gari. Olha, pro diretor Jorge com raiva de você. Mangari dos olhos claros. Ela vai ter que subir no ônibus, viu? O quê? No caminhão. No caminhão. Aí pega o lixo, joga. Sangue de Deus. E eu quero saber para Noviana, qual será? É difícil, muito difícil. Mas a gente tenta. Vamos embora. Se a gente não conseguir surfar, a gente vai naquele que fica plano, né? Não, e aí a gente vê, é prancha mesmo. Viu? E para mim, meu diretor, pode mandar. Ih, rapaz. Tá bonito isso, né? Se trocar, eu troco, viu? Porque surfar tá achando mais isso, difícil. Vale trocar? bonito, Não, né? Pode? Vale. Eu vou ter que dormir na rua. Vamos embora. E não é pra Fiquei estar com arrumadinho de casaco, não, viu? Vamos ver, só coberto com o papelão. Vamos embora, vamos ver como é que vai ser as nossas provas aí. No próximo programa, próxima quinzena, vocês vão poder assistir aí. E eu quero dizer a vocês que se vocês não cumprirem, né, nós temos um acordo aqui dentro do programa, vocês vão ter que pagar. Quem não cumprir vai ter que pagar um sal e brasa, olha, uma janta, um almoço, ou então um restaurante, alguma coisa bacana para todo mundo, certo? Beleza? E se os 4 cumprirem a prova, oi, alô, meu diretor falou, nós vamos almoçar e jantar no sal e brasa. Por conta da converte. Eita. Obrigado aí, diretor. Vamos embora continuando o programa. Gente, outra novidade é o seguinte, é a dedonha. Só que a dedonha que nós vamos fazer tem um grande diferencial, certo? A dedonha nós vamos fazer e vai ter uns valores ali, certo? Você vai colocar aí na tela. São 3 valores: 2, 5 e 10 reais.
E daí nós vamos fazer a dedonha giratória. Vai aparecer a letra ali e quem for perdendo já vai ficar devendo para o ganhador esse valor que o diretor decidir, certo? Então vamos embora. E esses são os valores aí, 2, 5 e 10 reais. Certo? Ai, Meu cabe no diretor meu vai orçamento. decidir. Ó. Só que aí quem ganhar vai levar o dinheiro dos outros, né? Dos 3, né? E aí, meu diretor, quanto? 10 reais! Aí, só tá já. Uma rodada de 10 reais, olha. Cabe mais não, no orçamento. Tem um 10 reais não. A gente combinou dois. Vamos! Isso é por rodada, né? Rodada 1, rodada 2. Não, é só uma rodada só. E é? Certo? Então agora vamos pra dedonha. Qual vai ser a letra, meu diretor, da dedonha? A letra P, certo? E aí eu vou começar por Ingrid Souza, depois Sueli, depois Arnon, Mike, Ingrid Souza, por aí vai. Quem for saindo, os outros vão continuando e vai ter só um vencedor, um ganhador. A dedonha é coisas bíblicas. É, com Coisas certeza, bíblicas, só letra P. assuntos bíblicos, temas bíblicos, só bíblicos, Certo. certo? Ingrid, a dedonha pra você com a letra P, começando. Paulo. Pedro. Priscila. Tem que ser o nome do Papa. Não. Gente, eu não lembro mais. Vai pagar 10 reais. Vamos ali. Tempo. Pera. Tic-tac. Mike saiu nessa rodada. Vai pagar 10 reais. Vamos continuando. 10. Lembrando que não é só nome de pessoa, não, né? É Não, nome tem- de lugares. De qualquer coisa lugares que lembra. todo. Tudo que você Vai cabia. continuar a letra P dele. Continua com a letra P. Começando com o pastor Arnon Viana. Paulo e Silas. Não, Não, Paulo e Paulo Silas já não. Já falei. teve Paulo e Silas junto também não pode não. É. Parábolas. Ingrid. Tempo. Tantas coisas. Pedra, Não, vai? não, não. Pega aquela pedra ali. Pode, Do pedra. túmulo. Glória a Deus. Quero. A porta. A porta Aê, do ó, templo. tô na Bíblia, olha, a Bíblia. Pão. Bom, deve ser uma Peixe. mesa. Aê, essa é limão. E eu não sei de mais nada. E agora, meu Deus? Eu te ajudo do diretor. Ei, não, olha, tô de olho, viu? Meu diretor quer falar ali. Pomba. Bom, boa, Bom, boa. bom. Bom. Não quer dizer pombo não, viu? Pelo amor Não, de gente, Deus. pão. Passagem. Boa. Ingrid. Oh. Princípios. Aí. Celi. Jesus. Tem tantos nomes. Pássaros. Aí. Paulo e Ceia. Ingrid. A mente do povo dá pra começar a bugar aqui, É. esquecendo as coisas. A gente tá fora, nós estamos fora, aí tem, né? Mas aí quando tá aqui no tenso, vamos, é 10 reais, pelo amor Na de R$10, pressão. R$10. Eu preciso de R$10. Tá na cara. Não penso nos 10 agora. O tempo? Tempo. Não, meu Deus, não, viu? Ó, tô de olho, viu? Não vale não, já baixa aquele. Pastor. Aí. Vamos, Eli. Agora não consigo. Nunca, diretor. Manda! Ó, nem olhe pra lá, pelo amor de Deus, viu? Tempo pra sua Elis Merim. Ei, Não lembro não. sua Elis Merim está fora do jogo, certo? Vamos. Vamos dar a letra, né? Que não, mas- Continua a letra P, A certo? letra é... Ele quer Pô, mandar o agora. programa agora aqui, dá a prova. Vamos Ok, eu vou continuar com a tudo letra com aquela P letra ali. e aí começa tá bom. com Ingrid Souza. Valendo. Príncipe. Valeu, pastor Arnon. Principado. Potestade. Aê! Ligeira, vai fazer. Lembra outra, né? Tá na cara. É... Burro. Vamos de volta. Vamos. Olha os 10 reais. 10 reais. É só 10 reais. Só 10. É só... Pilatos. Olha. Um afrontoso. É tenso, viu? Duelo de titãs.
Tempo para Ingrid Souza. Não sei se vocês de casa vocês sabem, né? Mas quando vocês estão aqui é totalmente diferente. Isso ele vai responder, olha. Tempo para Ingrid Souza. Eu lembro não. Aê! O vencedor Obrigado! Maravilhosa! Vou mandar o print do Pix, viu? R$30 aí, hoje eu ganhei meu almoço. Me deu prejuízo. Vamos pro chalé. Vocês têm até o final do mês para entregar esse valor, pastor Viana. Certo? Vamos embora, gente. Eu quero trazer agora a nossa agenda. Eu quero que vocês fiquem ligados aí no que vem por aí. Beleza? Amanhã nós vamos ter o aniversário de Nossa Senhora do Socorro e estará presente o cantor Fernandinho, eu estarei cantando lá, Cícero Silva e outros cantores também. Vai ser uma bênção, compareçam. Vai ser no mesmo local que foi o Forró Siri, vai ser na Arena Siri, então convido todos vocês. Começa às 18 horas, cheguem mais cedo porque lá em Socorro é feriado, certo? Nós vamos ter agora no final de julho o Projeto Celebra Canções Eternas, vai ser lindo. Eu convido vocês a estar participando junto conosco, beleza? Vamos agora para os nossos comerciais. Vocês agora que nós vamos para o nosso quadro No Estreito, né? Nós vamos ter um tema hoje e pelo motivo do retorno da querida Sueli Merim, vocês vão entender um pouquinho e eu queria que vocês também dessem sua opinião aí nos comentários, falem o que vocês acham, é muito válido, viu? Então vamos embora No Estreito. Oi galera, tudo bem com vocês? Gostaria de fazer uma pergunta. Se vocês fossem pai ou mãe de crianças especiais com autismo ou síndrome de Down, como que seria a sua postura? Como que seria a sua forma de agir? E como que seria a sua criação diante de tantos dilemas que enfrentamos na sociedade hoje? Responde aí. E aí? Tchan, 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 tchan. Pergunta difícil. Então eu vou começar por Sueli Merim, porque Sueli tem um bebezinho. Um bebezinho não, um bebezão, viu? Grande. E daí eu quero fazer logo uma pergunta de início para ela. E nesse caso nós vamos falar, todo mundo aqui debater sobre isso, mas você é a pessoa mais responsável para fazer essas respostas. Quando você estava gestando tudo ok, mas foi quando nasceu o neném, como foi que a notícia chegou que ele tinha síndrome de Down e como foi essa? Na verdade, eu fui privilegiada porque aos 3 meses, quando eu fui fazer a ultrassom morfológica, o doutor André já me falou que eu teria um filho com deficiência. Não saberia qual. Poderia ser síndrome de Down ou outra, por causa da translucência nucal que deu alterada. É um termo que eles usam. Então, assim, eu passei a gravidez já tensa, porque nenhuma mãe quer ter um filho com deficiência. Ninguém quer. Por quê? Não por não amá-lo, mas por conta da sociedade, do preconceito. Então, até o último momento, eu pedi a Deus que não fosse. Né? Eu tenho um filho já, o mais velho, o Nicolas não tem deficiência nenhuma. Mas quando o Raniel nasceu, o doutor Kelso disse que ele tem síndrome de Down. Pronto, naquele momento eu esqueci tudo que eu pedi a Deus e me prontifiquei com a minha família para amar o meu filho. Não é fácil, né? Eu passei eu creio que nos primeiros dias, eu não via Raniel, eu via a síndrome. Não sei se vocês estão entendendo. Eu via assim, só que Raniel tinha síndrome de Down, eu ficava só pensando como iria ser.
Comprei vários filmes pela internet, assistindo, até que eu creio que com umas 2 semanas depois eu vi um depoimento de uma mãe. E ela estava na mesma que eu. Ela disse que começou a viver melhor quando ela parou de olhar o filho, a síndrome, e olhou o filho, porque era o que ele precisava. Então aí minha ficha caiu. Eu tenho só uma pergunta que você pode complementar. Se vocês tiverem pergunta, façam, viu? Eu sei que você vai continuar. Quando é porque nós não sabemos, né? Só que sabe ela que é mãe. Quando ele era pequenininho, ele, assim, a criança, né, normal, a gente sabe, ela chora, não sei o que, como era ele, bebezinho? Não, ele chorava e tudo, a gente vê pelos traços, né? Não, mas você não tinha nenhuma diferença em termos de... Não, ele teve icterícia, né? Ficou um dia só na UTI, mas isso qualquer criança pode ter. No caso de Raniel, sugar, né? Como eles têm hipotonia, então para sugar o médico disse, olha, você vai ter que estimular bastante porque ele não tem uma força ainda nos lábios, não é? Então, tanto é que Raniel só mamou 1 mês, né? E logo eu comecei a levar para a fono justamente para ir, né, mobilizando a boquinha para que ele pudesse depois começar a receber os alimentos mais sólidos. Então, a terapia eu iniciei, eu creio que Raniel já com uns 3 meses já foi assim, entendeu? Então, assim, o primeiro desafio foi a mama, porque para que ele pudesse, e depois ele não quis mais e teve que entrar na mamadeira mesmo. Então eu passei por essas dificuldades inicialmente. Entendi. Hoje ele atualmente está quantos anos? Raniel está com 11 anos. Olha, é um rapazinho, viu? 11 anos. Muito show, viu? É muita já coisa. Já tem muita coisa. Ô, Sueli, assim, assim, você já chegou um momento, olha, então falando abertamente aqui para todos, né? Eu acho que até para vocês, mamãe e papai também. Chegou um momento que vocês... assim, tá, porque tem mãe assim, tá com um filho normalmente, né? Tem, não Será que tem. não quebrou as coisas assim, e as mães, até eu, vou dizer, eu sou pai, eu já... Não tem. Mas aí com o Raniel, como assim? Tem também, e assim, é comprovado já, nós que temos filhos com alguma deficiência, a gente é como se fosse um soldado em guerra, a gente não relaxa, entendeu? Porque assim, enquanto uma criança, como eu tenho um sobrinho da idade de Raniel, já fica só, já vai na padaria e tudo, Raniel não, então assim, já tive vários sustos com Raniel até hoje, a fase oral dele é aguçada, os psicólogos não entendem, a fono também não ainda, porque então tudo Raniel leva à boca. Raniel já tomou óleo de corpo, já tive que levar para urgência algumas vezes, quando eu vejo um óleo corporal de amêndoa, ele tomou. Quando eu vejo o menino passando mal, aí leva tudo, já tomou um frasco de loratadina, antialérgico. Meu Deus. Entendeu? Aí ligo para a médica, não tem risco de morte não, ele vai dormir. Eu disse, então glória a Deus, eu vou descansar. Ô, Sueli, uma coisa assim, que há um tempo atrás, quem tinha síndrome de Down estava assim, fadado a passar o tempo todo envelhecer com os pais. Hoje em dia a gente sabe que a realidade é diferente, hoje em dia eles já casam, constituem família, evoluiu mais assim para a vida deles, né? A sua perspectiva de futuro para ele, assim, você para pensar nisso, então deixa acontecer. Perspectiva de futuro, assim, de Raniel. Olha, pastor, eu procuro preparar Raniel para ser independente. Agora eu vou ser sincera, eu não vejo Raniel, eu digo que quando ele casar ele tem que morar comigo. Mas assim, a gente tem que criar realmente para a independência, né? Então eu estimulo o banho de Raniel, eu estimulo, pronto, hoje ele quer ir para a escola só, porque ele vê o irmão indo. Então assim, na verdade, quando você começa a estimular, eles não querem ficar no canto. E eu até vou aproveitar para dizer às mães, de pessoas que têm crianças com alguma deficiência, não super proteja, porque às vezes a gente super protege, não deixa a criança ter experiência, não permite que socialize, e isso é ruim para eles. Porque assim, o choro faz parte, o não faz parte. Eu procuro criar Raniel como eu faço com o Nicolas, ele tem que saber o não. A hora das coisas é mais difícil, é como a pergunta que você me fez. Tem horas que eu já, sabe, Jesus chega do aqui, céu, me ajude, Senhor. Aí eu saio, respiro fundo, mas eu coloco o Raniel para pensar, entendeu?
É assim, direto, só que quem tem um filho com deficiência, como um amigo meu me disse quando foi me visitar, ele disse, olha, Sueli, é mais amor que você vai ter. E eu vou além. A gente precisa ter mais amor, mais paciência, mais tudo. Porque tem momentos, e aí vocês entendam, quando encontrar, muitas vezes a gente vê mães de alguma criança com deficiência que elas são grossas, que elas estão no limite, elas não têm uma rede de apoio, e isso é difícil. No início, eu não tinha tempo nem para dormir no final de semana, porque assim, eu não podia dormir, que ele não dorme até hoje, ele acorda, vamos supor, 6 da manhã, vai dormir 10 da noite, ele não tira um tempinho, e eu também não podia tirar, e não posso, hoje eu tiro porque minha irmã olha, então vocês imaginem. E eu ainda tenho uma rede de apoio, e eu vivia assim, às vezes eu ia para casa de minha mãe no final de semana, eu disse, eu vou para aí para vocês olharem, Raniel, que eu preciso dormir. Então assim, por quê? Porque eu deixava, e é uma coisa que bota na boca, um engasgo, apronta. O meu Raniel já aprontou diversas, sabe, já teve que furar a tela do quarto, que ele se trancou, aí eu morava ali no condomínio, teve que colocar uma escada, o rapaz teve que subir, entrar, pegar Raniel, todo mundo que estava na piscina olhando, essas coisinhas assim. Então, não é fácil. Agora sim, é bênção. Eu digo o seguinte, Deus, o Senhor me dá a capacidade de amar o meu filho e de fazer com que, enquanto ele estiver aqui, ele tenha uma qualidade de vida, mas que não se sinta diferente ao ponto de ter que ficar de lado. É por isso que a gente tem que estimular. Né? E em relação à adaptação dele na escola, como é que foi? Não, Raniel eu coloquei desde os 2 anos de idade, e para ficar no hotelzinho, né? Então, como eu sempre trabalhei, eu tinha essa dificuldade. Então, aos 2 anos, matriculei ele em escola, levei, porque assim, infelizmente as escolas também elas criam uma certa, não são todas, mas dificuldade, sabe? E receber, né? E eu vou dizer o nome da escola que ele estudou, eu posso? Pode sim. Porque essa atendeu o Raniel de braços abertos, foi a escola Ideia, que é ali na rua Riachuelo. Foi a escola que eu fui e disse, pode trazer seu filho. Não bom, tem problema. Seria então, bom se assim, todas fossem assim. Então assim, porque eu tinha passado por outras e todas me fecharam a porta. E aí, fora, quando chega lá com a criança, aí já cara de preconceito, assim, né? Já, entendeu? Então, assim, ele foi para ficar o dia todo e eu lembro que eu enchi de recomendações e tudo. E eu fiquei, eu vou ficar por perto, porque eu sei que ele vai chorar. Aqui você toca fogo na escola. E aí, vocês me chamam. Aí, graças a Deus, desde o primeiro dia, Raniel nunca precisou voltar. Ele se adaptou fácil com os coleguinhas, graças a Deus. E os coleguinhas aí, né? Já é também aprendizado pelos coleguinhas. E até hoje ele continua na mesma escola dele? Não, já passou por várias. Né? Ele hoje está estudando na Escola Municipal Oscar Nascimento. Eu coloquei ele na escola do município. Lá ele está tendo, inclusive, um mediador. Ele tem cuidadora, tem mediador. Está tendo um atendimento legal, sabe? Que bom. Ele é que está na fase cheia de energia, porque é interessante saber, e Mike é psicólogo, ele vai falar melhor que eu, que cada criança tem sua fase. E não é porque tem uma deficiência que ele não vai ter. Então o Raniel está entrando na pré-adolescência. Eu levei para a pediatra tem alguns meses, eu disse, doutora, eu não estou aguentando. Eu digo, ele está insuportável, porque assim, tudo é insuportável no sentido assim, de não querer fazer as coisas, né? Tá na fase do não, é só o que ele quer, ele tá se achando, ele sabe? Se olha assim, ele mesmo escolhe as roupas dele, ele sabe. E aí ela me explicou isso, ela disse, do mesmo jeito que o seu primeiro filho passou por essa fase, ele vai passar. Não é porque ele tem síndrome de Down que não vai passar. Entendeu? Então, assim, aí vem a questão da sexualidade, né? Que está começando e tudo. Então, assim, tem que ter todo um cuidado, todo um preparo. Por quê? Porque a criança, no caso dele, tem 11 anos, mas a idade mental ainda não acompanha. Então, Raniel, se ele tiver vontade de tirar a cuequinha, ele tira em qualquer lugar, entendeu? Mas só que isso não é bem visto nos lugares, nem todo mundo entende. Então a gente
está trabalhando muito com ele com relação a isso. Olha, não pode. Não é no lugar. Você é uma guerreira, viu? Não é fácil. Mas a pergunta que não quer calar para os nossos convidados, convidado não, né, apresentadores, é o seguinte. Como seria se vocês tivessem um filho, considerando, como seria a sua reação? Vocês conseguem? Bom, eu acho que de primeira eu ficaria em choque, né? Porque eu acho que, como ela falou, nenhuma mãe quer um filho deficiente. Eu acho que a primeira coisa que eu pensaria é como é que ele vai enfrentar esse mundo? E se eu for embora, quem é que vai cuidar dele? Eu acho, tipo, eu fico pensando em Dylan, que é o meu cachorro. Eu fico conversando com o Franklin, né? Eu falei, amor, se eu morrer hoje, você vai cuidar de Dylan? Você dá a vida por ele? Tipo, essas coisas eu fico, imagina se eu tivesse um filho que nasceu de mim. Então eu acho que eu procuraria estudar muito, procurar conhecimentos, participar de reuniões para poder cuidar o máximo dele e saber criá-lo. Porque não é fácil. Não criar um filho normal não é fácil. Imagine uma criança tão especial assim. Eu acho que seria muito difícil para mim. E eu não sei, Daniel, se eu posso... Não, sim. Só dizendo às pessoas, né, que eu acho que muitas fazem falta de orientação. Às vezes as pessoas encontram, né, eu passei muito isso no início, nos encontram e vê que tem um filho com deficiência. Aí não tem o que dizer, diz, mas olha, Deus lhe escolheu, viu, porque você foi agraciada por Deus. Gente, isso é falsidade, isso é hipocrisia. E a mãe já tá assim, ó. A gente já tá, pois é. Aí a gente fez assim, não coloca Deus para dizer assim, porque Deus foi injusto comigo. E tem gente que até diz, não, aí você tá pagando por alguma coisa. Isso, né? A mãe tem que ter uma mente. Terrível. Porque uma vez eu recebi uma pessoa na minha casa, Raniel era menor, e diz, mulher, é um fardo, mas Deus só dá o fardo. Tem que levar. As coisas você pode levar. Entendeu? Então, assim, eu digo às pessoas, nunca digam isso, porque o meu filho poderia não andar, como tem crianças que não falam e tudo, mas nenhuma mãe quer que ele vá embora. Então, assim, eles não são fardos. A gente precisa se dar, é cansativo, mas a gente ama. Então é o amor que faz a diferença, né? Então chegar para uma mãe e dizer isso, pelo amor de Deus, gente, não diga não. Chega a ser um desamor, né? Mas muitos fazem achando que está dizendo alguma coisa. É falta de não é de educação, é de noção, de senso. De senso. Isso, é só isso. É isso. E se fosse a Ingrid, já estava aqui com uma colher de pau. Ele falou. Não. Pois é, então, esse negócio que a pessoa fica estigmada naquele negócio ali, né? Realmente não deve ser fácil, deve ser uma dificuldade terrível. Eu como pai, eu acho que se eu tivesse um filho com síndrome de Down, eu ia errar na super proteção. Que eu não ia querer que ninguém falasse mal, não queria que ninguém apontasse, não queria que ninguém, né? Sempre recebesse bem, mas por outro lado eu também queria criar ele o mais natural possível, entendeu? Sem impor coisas que não seja da fase. Nesse sentido, eu queria olhar para ele como fosse uma criança comum, que tem seu momento de brincar, seu momento de descansar, seu momento de passear, de viajar. E sempre é aquilo, né? A minha preocupação maior seria fora da casa, né? Que enquanto ele está ali dentro de casa, está ali a seus olhos, está ali, você está educando, está querendo, está alimentando, mas fora daquele ambiente lá, quando ele estiver sozinho, quando ele estiver entre os amigos, porque criança é malvadazinha, as outras crianças da mesma fase, porque não tem o conhecimento que a gente tem, né? Então, com certeza, vão criar apelido, com certeza vão rebaixar, vão excluir, você não pode brincar assim, porque não dá pra você essa brincadeira. Eu acho que o dia a dia de uma criança com síndrome de Down deve ser muito difícil para a pessoa, mais do que para a gente que está acompanhando. Né? Próximo a mim, eu tenho um primo, um filho da minha tia Nazinha, morando em São Conrado. Ele tem síndrome de Down, né? E quantos testemunhos já ouvi dizer que dos aniversários dos meninos da igreja, meu primo não era convidado para as festinhas, ficava de fora. Por quê? Porque tinha síndrome de Down. Isso é um preconceito velado, mas e as pessoas ainda se acha no direito de não convidar e acusar e dizer por quê. É um negócio tão sem noção assim que chega a magoar a gente, sabe? Dói demais, sério. Aí eu teria medo dessas mágoas, entendeu? Porque com certeza acho que deve doer muito.
Mas eu queria criar assim o mais natural possível e fazer com que ele tivesse todas as experiências de criança possível, a parque, zoológico, piscina, fazer com que todo o ambiente que ele pudesse estar, eu queria que ele estivesse. Senhor Michael. Se eu tivesse um filho com Down, com autismo, a primeira coisa que eu focaria seria na autonomia dessa criança, tá? Porque quando se usa a palavra independência, tá? Eu entendo que é o maior medo de todas as mães, pais de criança com Down, com autismo, crianças especiais em si, é o maior medo. Isso não é um chute, nem o que eu estou falando, estatisticamente é o que todas falam. O que eu vou fazer quando eu for embora? Não o que eu vou fazer, o que ele vai fazer, o que a criança vai fazer, o que vai acontecer quando eu partir dessa para outra. Morrer, se eu morrer. Esse é o maior medo de toda mãe que tem um filho, uma criança especial. Se eu morrer, como vai ficar essa criança no mundo? E pode nem até ser mais criança, pode ser adulto também. E ter um nível grave, não leve de Down, autismo, etc. E não conseguir a independência, né? Como o senhor ali falou, eu sei que talvez não atinja. Se ele casar, vai ter que morar comigo. Mas e aí, se você não estiver aqui, né? O que acontece? E esse questionamento passa pela cabeça o tempo todo. Não é só sua, é de todas as mães. A sua preocupação, Ingrid falou preocupação com o cachorro, não é isso? Ela fica pensando nisso. E se eu partir dessa para outra, o que vai acontecer? Eu também teria esse mesmo medo, baseado nisso, eu focaria na autonomia. E eu acho uma besteira, assim, falando diretamente, sem uma besteira as pessoas usarem o termo independência. Porque eu, particularmente, acredito que a autonomia, vou traduzir o que eu quero dizer com isso, a autonomia é onde deve ser o foco. Porque independência é uma coisa totalmente diferente de autonomia. Porque, por exemplo, eu sou acompanhante terapêutico de uma criança não, adulta, ela tem 27 anos, Luana, quem acompanha no Instagram sabe quem é Luana, famosinha. Quem é Luana, eu sou acompanhante terapêutico dela e, assim, o foco que eu dou para ela é na autonomia. Ela tem medo de escuro, assim, ela nunca vai ser independente em relação a isso. Por exemplo, se ela estivesse aqui agora no seu lugar, Arnon, se ela estivesse aqui no lugar de Arnon e acabasse a luz, nós somos dependentes para ter a luz aqui, para esse podcast estar rolando, as câmeras ligadas, estamos dependentes. Eu quero ser independente, não, então, tem que ter um gerador, não tem como muitas vezes, até o gerador vai depender de outras pessoas. Então, se aqui tivesse Luana e acabasse a luz, focando na autonomia dela, eu teria que ter ensinado para ela como ela pode agir caso acabasse a luz. Isso é autonomia. Independência é se acabar a luz, tem outra luz. Não. Mas eu vou perguntar a você no que você falou aí. Você acha que eles têm a mesma captação, eles conseguem absorver da mesma forma que a gente consegue, ou tem uma certa dificuldade maior? Na dificuldade, muitas coisas eles vão absorver muito melhor que nós, que somos, o termo usado é neurotípico. Socialmente, as pessoas normais, tá? Eles vão ter muito mais habilidade de entender e absorver algumas coisas, quanto outros assuntos eles vão ter uma dificuldade imensa se eles não se interessarem pelo assunto. Autismo principalmente tem essa característica maior porque eles têm um hiperfoco em determinado assunto muitas das vezes. Eu gosto só de carro, fala só de carro. Gosta só de filme, fala só de filme. Eles vão decorar tudo, todos os dubladores. Eu trabalhei 8 anos com autismo, acompanhante terapêutico de um autista especificamente, e eu sei como que eles fazem. Mas a pergunta que eu não quero calar, se você fosse pai, não seria? Se eu fosse pai, eu focaria na autonomia. O exemplo que eu estava dando, continuando aqui a brecha, se Luana estivesse aqui e ela sentisse que está tendo medo por falta de energia, eu teria ensinado para ela qual é a saída, né? Luana, sempre que for para um lugar, veja qual é a saída. Se falta energia aqui, a autonomia sua é saber sair do local que faltou energia. Aqui, Luana, ela sabe que ali é a porta. Ela não precisa ficar chorando. Muita gente vai dizer que isso é independência. Não é porque a gente depende da luz para gerar energia. Isso é autonomia. Bacana. Não é fácil, né? Nós sabemos que quando nós vamos entrar realmente nesse assunto, nós vamos ver que ele é mais amplo do que a gente espera, e só ele falando, e vai passando um filme na mente da gente. Não sei se passaram na mente de vocês. Como seria o pai de um, né? E aí fica passando saindo num local, num shopping, as pessoas olhando estranho, porque acontece muito isso, o preconceito. Você tá com um menino ali, o menino
topa em alguém assim, topa na bolsa, as pessoas olham e é aquela coisa natural dele, abraça também. E daí a gente fica observando os olhares das pessoas, que são piores para mim como pai, né? Que não entendem. Mas eu acho que você que está nos assistindo, você tem a possibilidade de aprender mais, de pesquisar mais. Você tem o Google na sua mão, você tem tantas ferramentas aí. E para quebrar um pouco esse preconceito, você entender que não é fácil, né, para quem tem um filho com autismo ou síndrome de Down. E eu espero que realmente a gente evolua, né, para começar a tratar mais com igualdade o nosso próximo e aos pais também que têm filhos com autismo ou síndrome de Down. Não é isso? Quero agradecer a você, Su, mais uma vez. Obrigado por estar aqui no programa. Não, Mike, não está me agradecendo. Não mais. E paguem os 10 reais a cada um. Agora, Eu lembrei aqui. Mas eu quero dizer, antes de finalizar, nós temos uma surpresa para a querida Sueli Esmeralda. Nossa tela. A palavra de Deus diz: sede forte e corajoso. E é assim que você tem sido, forte, corajosa. Nos seus dias difíceis, nos seus dias alegres, você tem sido forte e corajosa. Então, nada mais, nada menos do que você continuar sendo forte e corajosa. Um cheiro no seu coração. Oi, tia. Parabéns pela mãe que é. Muito sucesso na sua caminhada. Beijo. Te amo. Mamãe, te amo. Ei. Se ama, mãe. Oi, minha irmã. Eu sei que a vida de uma mãe atípica não é fácil, mas Deus tem te conduzido, tem te dado sabedoria e discernimento para você conduzir Raniel pelo melhor lugar, mostrar as melhores coisas para ele estar crescendo cada vez mais, tendo mais um pouquinho de conhecimento e de inteligência. Mas a palavra de Deus diz também: tudo acontece se clamares. E eu creio que é por isso que ele tem desenvolvido tanto, porque o seu clamor chega aos céus. Um beijão da sua mana que te ama muito. E é isso, mais um programa nessa nova temporada aí para você. Espero que vocês gostem do programa, comentem aí e parabéns a todos aqui. Su, parabéns. Obrigada. A todos vocês. Raniel, um beijão do tio aí, viu? Tamo junto e até a próxima quinzena. Vamos celebrar podcast.